E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo de Sacramento RPG. Hoje entramos na sessão 13 e ela foi uma sessão, já digo logo de início, que ela cumpriu o que precisava. Ela não foi tão boa, porque não teve nenhum grande momento, mas ela não teve nenhuma falha, nenhum erro assim que eu falasse, caraca mano, isso daí não tem como eu aturar. Pelo menos na minha percepção. Não sei a de vocês que estão assistindo. Então, caso qualquer coisa, escrevam aí nos comentários, tanto alguma cena muito legal que vocês acharam, ou uma cena mais ou menos e tal. Vamos lá. Primeiramente, a gente começa a sessão com eles retornando do que eles fizeram na sessão passada, que foi matar o Baltazar. E nessa questão deles voltarem até o local, até a cidade onde estava o acampamento deles e tal, para encontrar o Zóio de Gato. Eles são, digamos assim, cercados rapidamente. A Cristina ouve e vê alguma coisa assim na floresta. Quando ela olha, um disparo que tentou acertá-la. E quando eles percebem, eles estão cercados por 20 pessoas e a bispa Leviana. Então, eles até falam nessa hora que reagir seria um suicídio, não uma luta. Então eles meio que decidem se render. Só que a Leviana, ela acaba meio que falando um pouco com eles, fala um pouco com a Cristina e meio que dá uma desafiada para um duelo. E agora sim, o sistema de duelo do RPG, digamos assim, que foi consertado. Antes você simplesmente pegava cartas, e se você pegava 3 cartas, se você gastasse um ponto, você podia rerolar uma carta, né? Tirar ela e trocar por outra. Mas, cara, isso deixava de lado qualquer outra coisa que o personagem pudesse ter. Tipo, todos os personagens em si são iguais. Então, se eu pegar um moleque que nunca fez um duelo, desse uma arma na mão dele, a única diferença é que eu poderia ter ponto de sina, se eu não me engano, e ele não. Então, eu tava achando muito ruim o sistema de duelo das últimas vezes, né? Algumas habilidades podia fazer você trocar, sei lá, uma habilidade que você pega uma carta a mais ou algo do tipo, mas no momento inicial eu não tava curtindo. Dessa vez não. Cada ponto que você tiver de duelo, né, você pode pegar para trocar uma carta. Então, duelo não, né? A perícia de combate deles, né? Então, o Cristiano, se não me engano, ela tem 3 na perícia de combate dela, ou algo do tipo. Então, ela acaba trocando mais vezes as cartas. E ela, cara, ela tirou um combo que não tinha como a Liviana trocar e ter alguma coisa melhor. Mas outra coisa que eu curti é que, por mais que o Calango não jogasse as cartas expostas, né? Ele falou cada carta que ele foi puxando, então não tem como ele ter roubado, né? Ele puxou Age, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu gostei, cara, porque eu lembro na primeira vez que teve um duelo, ele não falou o que ele tirou e tal. Foi uma coisa meio que tipo, fez atrás do escudo do mestre e ficou muito estranho a situação por inteiro. Mas, dessa vez o sistema foi consertado, então aconteceu de uma forma mais interessante. Ele poderia, sei lá, tipo, um ponto de sino, o cara troca todas as cartas, né? O cara, tipo, tira todas as cartas e troca por outra. Eu não sei se vai ter isso, né? Mas eu acho que seria uma coisa importante para dar mais um valor pro ponto de sina. E o que acontece é nada mais nada menos que a Cristina ganha, destrói a mão da Leviana com um tiro. E aí você vê, um tiro tem um poder bem forte de destruir uma mão. Mas eles são ferrados. Todos eles são pegos, capturados e são levados para longe. E eles acordam numa cadeia e por aí ficam por diversos dias. Eles ficam por volta de 30 dias presos. Isso acaba nerfando os personagens. Eles perdem algumas coisas que eu acho que só vão perder então durante essa questão da cadeia. Possivelmente quando eles ficarem melhor e tal. Todos esses nerfs que eles receberam vão sumir. Mas nesse momento exato eles estão bem nerfados, eles têm uma ação a menos, eles também possuem um ponto a menos em tiros e tal. Então tá bem difícil a situação para eles. O Golias tem algumas narrações, ele consegue uma pequena faca para tentar fugir, mas não consegue fazer muita coisa. O Gaspar, ele tá bem triste, mas ele tá meio com o sentimento de tipo, ah não, vou morrer aqui mesmo, eu já salvei minha irmã e tal. Mas depois ele deu uma encorajada no Gaspar e tal, que foi uma cena legal deles falando, pô, Gaspar, você salvou a irmã, mas tem a gente, cara, tu vai tipo deixar a gente morrer aqui porque pra tu, tua missão já tá feita. E ele meio que, pô, não, mentira, eu vou ajudar vocês.
E é isso. A Cristina também conhece uma mulher chamada Lua, né? Que some depois de um tempo. Eles precisam fugir, eles deixam isso óbvio, eles estão sendo tratados como escravos na ilha. E não era uma coisa que eles queriam ficar fazendo pelo resto da vida. Não era fácil fugir, eles podiam tentar cavar, eles podiam tentar fazer diversas outras coisas. Mas a situação estava complicada, eles não tinham muito o que fazer, estavam até perdendo um pouco das esperanças. Mas eles começam a fazer um plano, traçar um plano depois que eles percebem que tem um barco que vem até a ilha para recolher alguns corpos de vez em quando. Antes mesmo dessa frase de que tinha um barco que vinha recolher os corpos, eu já lembrei de uma coisa que eu não sei se é a inspiração do Calango. É o livro chamado Conde de Monte Cristo. Também tem um filme, Conde de Monte Cristo. E é a origem desses filmes onde alguém tá preso numa cadeia, passa anos e anos e sai para fazer sua vingança contra quem o prendeu. É a origem desse negócio de você sair como morto, né? Então, tipo assim, se fingir de morto pra galera te carregar e te mandar pra algum lugar, sei lá, no Conde do Monte Cristo, eles te jogavam na água. E nesse daí, no caso, eles levariam, o barco levaria o corpo até o local principal ali, possivelmente mais perto de Sacramento. Então, me lembrou muito Conde de Monte Cristo antes dele falar do barco. E quando ele falou do barco, eu falei, caraca, a inspiração pode ser Conde de Monte Cristo, pode ser alguma coisa que foi inspirada em Conde de Monte Cristo. Isso é muito legal. Então, a Cristina, ela fica tentando, já que ela tá separada deles, ela nem não tá com essa ideia do barco. Ela fica tentando quebrar uma tábua, enquanto faz um barulho com um balde. E depois de um tempo ela até quebra uma tábua, mas nem consegue fazer muita coisa. Porque o Golias, ele mata um dos guardas, ele finge que tá machucado, mata ele e tal. Depois eles fingem que um deles é o guarda, no caso o Gaspar, mas o outro guarda conhecia o primeiro guarda que eles mataram, então não conseguiram enganar. E aí começa a troca-troca de tiro, bala para tudo que é lado, comendo solto. Nesse momento eles acabam tendo que ficar uma coisa que eu curti, mas ele acabou dando muita bala pra eles, que é tipo assim, lá dentro da cadeia eles não tinham bala infinita, enquanto eles não pegassem o resto das armas dele, não pegassem as coisas dele. Então, é uma coisa que eu queria que tivesse o tempo inteiro, ninguém ter bala infinita, mas na cadeia ele acabou dando muita bala. Se ele tivesse dado, tipo, cada um tem 6 balas da arma, mais 3 de fora, sei lá. Poderia ter dado um clima mais de, putz, acabou, nossa, mano, vai ter complicado aqui. E eles começam a fugir, dão um tiro na galera, vão pela cozinha, libertam os presos para começar um motim, uma sirene começa a tocar e começa praticamente, vem um guarda com rifle, eles tiroteiam e tal, coisas que eu não preciso descrever. Essas partes da luta, só para falar para vocês, não foi uma parte que me pegou muito, porque ver eles atirando em qualquer pessoa, desde a sessão do Kizar, sempre que acontecer de várias pessoas atrás dele, vai dar uma amenizada pra mim, porque a luta contra o Kizar pra mim já foi uma coisa muito louca. Então isso aqui não supera muito o que eles fizeram. Então, é matança, né? Dando tiro em todo mundo, chegam na célula feminina, libertam a Cristina e eles começam a pegar as suas coisas também. Então, todas as armas deles e tal estão tudo mais de boa. Agora eles matam mais 6 guardas e entram na sala de registro, onde aí uma parte importante da sessão acontece. Eles descobrem que a Lua, que estava com a Cristina, ela tá viva ainda, porque ela tinha desaparecido, e o nome dela é Vanessa. E Vanessa é a garota lá das primeiras sessões do circo. E é uma coisa que eu gostei, porque eu tava achando meio que, será que o Calango esqueceu a Vanessa? Tipo, cara, é muito legal no RPG você trazer um passado, você trazer alguém do passado de volta pra sessão. E eu tava achando que ele tinha real esquecido. Mas não, ele não esqueceu. Ele trouxe agora ela pra sessão. Mas eles ainda teriam que encontrar, né? E eles saem pra praia, depois de matar praticamente todo mundo. E praticamente todos os prisioneiros que eles tinham libertados morreram. E na praia eles descobrem que as pessoas ali ficavam numa espécie de ritual. Eles ficavam presos e amarrados a alguns prisioneiros, recebendo sol e coisa do tipo o tempo inteiro, sem comer, possivelmente sendo torturados. E entre eles tem a Vanessa, e eles a libertam e tal. Mas a Bispa Leviana chega no local, ela que agora não tem uma mão, mas ela utiliza um chicote para lutar contra eles em certa situação e arma. Essa é um pequeno erro da sessão, né? Que como que ela carregava a arma, atirava com a arma e trocava por chicote, era meio estranho na minha visão.
Ele podia não ter arrancado a mão dela quando eu paro pra pensar assim, cara. Porque ficou meio estranho nesse conceito. Mas ela, de qualquer jeito, não deu muito trabalho. Ela conseguiu acertar um pouco eles. Mas outra coisa que se perdeu um pouco foi a narração de dano na bispa. Tipo, eles deram um tiro e eu não sei nem direito assim onde cada tiro acertou, nem nada do tipo. Foi tipo, ela tomou dano, apanhou, tomou tiro e tal. E ela morreu. É isso. A bispa que, digamos assim, não deu muito trabalho, mas ela acabou fazendo com que eles passassem tanto tempo na cadeia. Mas ela não deu trabalho em si. Lutar contra ela em si não deu trabalho. Outra coisa que, só pra deixar tocado aqui, que eu acho que foi na luta da Leviana também. Eu não gosto quando o Calango pergunta a vida de alguém antes de falar o dano, tá? Porque eu, como mestre, eu sei que isso acontece. Tipo, intencionalmente você pergunta. Quer dizer, não intencionalmente você acaba perguntando quanto que o cara tem de vida quando você percebe. Porra, olha o dano que ele tomou aqui. Quanto tu tem de vida? Aí o cara vai lá e responde e. É muito ruim quando acaba sendo que você deixou ele com 1 de vida. Você fica meio que, será que eles vão achar que eu segurei 1 de dano? E às vezes isso pode acontecer. O mestre pode acabar segurando 1 de dano e meio que entre aspas roubando, né? Vai depender da concepção do mestre, da situação e tal. Mas não é bom fazer isso, não é bom. É melhor deixar acontecer naturalmente e tal. E o Calango sempre pergunta quando alguém tá com vida baixa. Mas eles começam a fugir e uma coisa acontece que que a Vanessa falando que o Homem-Besta foi o herói dela. E ela vai contar a história da vida do Golias. Então, finalmente o Golias vai ter, digamos assim, uma coisa a mais na sessão, porque antes ele era só um personagem que estava com os outros personagens e não tinha nenhuma coisa ligada ao passado dele e ele não tinha nenhum ato específico que ele gostaria de fazer. Mas agora ele pode ter, digamos assim, um novo um princípio a mais agora, algo que ele queira seguir e fazer. Bom, para finalizar esse vídeo, que foi acho que bem mais curto do que os anteriores, porque realmente, como eu disse, a sessão não teve nada demais para mim, foi tipo bem de boas, bem leve, sem muito problema, sem muita coisa louca para acontecer nele. Mas para finalizar, eu só queria corrigir uma coisa que eu falei na sessão passada, escrevendo em um dos eu tipo cheguei nesse último episódio de Sacramento e fui pesquisar se alguém mais tinha essa teoria dos bispos serem os sete pecados capitais. E tinha lá uma pessoa chamada Ogramaki, não sei se pronuncia desse jeito, mas o nome é Ogramaki, tô botando aí na tela, que ele também tem a teoria dele, tá um pouquinho diferente da minha, mas ele me fez perceber uma coisa em específico, duas, na verdade. Primeiro é que o que eu utilizava era luxúria, por exemplo, e eu não lembro qual era o nome, mas era algo tipo beleza e tal. Eu percebi olhando que também pode ser levado essa palavra que a gente estava levando tipo como beleza é soberba ou orgulho. Então, leviana combina com orgulho, ok? Sobrando luxúria para o Baltazar. O Czar, para ele não colocou nada para o Czar, enquanto eu coloquei ira, ok? Eu acho que ele seria a ira. O pesadelo eu coloquei preguiça e ele colocou ira, mas eu acho que, tipo assim, lógico, combina ser ira porque o ira normalmente é o cara que mais faz problema e tal, mas eu acho que faz muito sentido se no final ele for preguiça, ok? Preguiça para o Ogramaki, ele não botou em ninguém até agora, possivelmente ele vai botar ou no Czar ou na Bispo que ainda não foi revelado, já vou falar sobre o Bispo que não foi revelado. Inveja ele também não colocou em ninguém, enquanto eu coloquei no Bispo não foi revelado só para poder encaixar tudo em todo mundo. Caim, Gula e Abel, eu vou explicar por que Batista. O Bispo Batista, só para corrigir para vocês, aproveitando, não foi o bispo que matou o Pardal, eu tinha achado isso, foi Abel que matou o Pardal, mas já que a gente nunca ouviu o nome dele, a gente acabou se confundindo na sessão passada, eu acho que mais pessoas se confundiram. Então, Batista, a senhorita Batista, realmente é uma bispa que ainda não foi mostrado, a bispa de número 1. Então, só revisando para vocês, Batista de número 1, botei como inveja, porque eu não conhecia ela ainda, e ela não foi revelada até agora. Caim foi morto, era a Gula, número 2.
Abel era o número 3, avareza, tinha uma arma de ouro e tal, entre aspas, de ouro, né? Dourada e tal, então ele gostava muito de bens materiais. Leviana, soberba, orgulho, a bispa de número 4. Kizar, bispo de número 5, a ira. Baltazar, bispo de número 6, luxúria. O pesadelo, bispo de número 7, que eu coloquei como preguiça. Vamos ver se isso vai mudar. Se por acaso a bispa não for inveja, ela for preguiça, aí possivelmente inveja fica por se quiser e ira por pesadelo ou alguma coisa do tipo, tá? Então é mais ou menos isso que tá. Falta a morte apenas de 2 bispos. Caim já morreu, Abel já morreu, Leviano já morreu, Kizar já morreu, Baltazar já morreu. Batista, a senhorita Batista está viva e o pesadelo está vivo. Estamos indo para a reta final do RPG. Creio que ele terá de 15 sessões a 16 sessões, no máximo 18, pensando que eles acabem enrolando demais para acabar com esses últimos bispos, né? Mas eu creio que próxima sessão eles matam Batista e na última eles matam Pesadelo. Seria 15, 16 se isso se prolongar por uma sessão a mais para eles descobrirem alguns restos de mistério, como o próprio Golias. Então é isso, era isso que eu tinha para falar nessa sessão, corrigir algumas coisas que eu falei no vídeo passado, algumas explicações e falar um pouco sobre essa teoria dos 7 pecados. Então é isso, galera, aqui quem falou com vocês foi o Lúcio do Senado e fui.